E para entender finalmente a situação do presidente Jair Bolsonaro, agora sim nós conversamos então com o Dr. Fábio Guilherme Campos, que é coloproctologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutor, boa tarde, consegue me ouvir bem agora? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Bom, para a gente começar então esse bate-papo, doutor, a minha pergunta é bem objetiva. Afinal, o que tem o presidente? O que aconteceu? O presidente está passando por uma complicação pós-operatória que se chama suboclusão intestinal ou semi-obstrução intestinal. Nessa situação, que é bastante frequente em qualquer pessoa que é submetida a uma cirurgia abdominal prévia, como é o caso dele, a pessoa pode desenvolver aderências que unem as alças intestinais entre si e, eventualmente, essas alças se ocluem, elas passam a ter um ponto de obstrução e a pessoa fica com o abdômen distendido, pode vomitar, pode parar de eliminar gases, pode parar, inclusive, de evacuar. Só que esse quadro, ele tem um espectro de gravidade bastante grande. Existem desde quadros leves e pequenos, que em cerca de 1 ou 2 dias a pessoa está melhor, ou existem quadros mais graves que levam, inclusive, uma pessoa para uma cirurgia até de urgência. Nesse momento, o fato de o presidente ainda não ter sido indicado a cirurgia para ele, mostra que provavelmente ele não está com uma obstrução, não está. Ele está com uma suboclusão, ou seja, ele tem algum grau de obstrução no intestino, mas não é uma obstrução total. Ele provavelmente deve ter tido alguma melhora clínica de ontem para hoje, talvez tenha melhorado, por exemplo, a sua distensão abdominal, talvez ele tenha eliminado um pouco de gases, talvez o fluxo da sonda nasogástrica dele, que ele passou ontem, o volume de líquido que é drenado por hora possa ter diminuído. Provavelmente os médicos devem ter tido indícios, não só clínicos, mas também radiológicos, através da repetição de exames, de que a situação de obstrução dele está sob controle, que ele não está necessitando, neste momento, uma operação. E é claro que sempre a equipe médica tem a tendência de pensar de maneira conservadora, de se evitar a indicação precoce de uma cirurgia para resolver esse tipo de problema. Existe até uma situação em que, por exemplo, eventuais causas que podem alterar a flora bacteriana intestinal podem forjar um quadro de obstrução. Por que eu estou falando isso? Porque nós ouvimos que o presidente fez um tratamento dentário recentemente. Talvez ele tenha, por exemplo, tomado um antibiótico que alterou a sua flora intestinal e teve uma distensão intestinal. Outra causa que poderia explicar isso seria ele ter eventualmente comido alguma coisa que poderia estar estragada, desenvolver uma infecção intestinal, e a infecção intestinal agora parece uma suboclusão. Existem várias situações que devem ser lembradas nessa situação. Mas o fato é que parece que a perspectiva neste momento é boa, que não temos a necessidade de indicar uma cirurgia de urgência, e ele vai ser reavaliado continuamente, tanto nas suas condições clínicas quanto nas alterações radiológicas da cavidade abdominal, para se indicar ou não um tratamento cirúrgico ou um tratamento conservador, que é o que vem sendo feito até o momento. Muito bem, doutor. E quando a gente fala de complicações intestinais, como que elas costumam começar, doutor? Esse tipo de complicação, às vezes, ele se manifesta repentinamente. Em questão de horas, a pessoa está bem, em questão de horas, ela está passando muito mal, está vomitando. Às vezes, como parece que aconteceu com o presidente, ela foi se instalando de uma maneira mais insidiosa. Nós vimos pelos diversos noticiários que ele vem se queixando há 1 ou 2 semanas de soluços contínuos. Talvez, além dos soluços, ele deveria estar com outros sintomas que, às vezes, até mesmo uma pessoa não valoriza tanto. Por exemplo, ele poderia estar com cólicas abdominais, poderia estar sentindo a barriga estufada, poderia estar tendo eructação. Eructação seriam arrotos, né? Então, ele poderia estar sentindo alguma outra coisa que ele não fez menção ou que ele mesmo não tenha percebido, que já denotava o início dessa complicação já há alguns dias.
Mas é importante nós compreendermos que essa possível suboclusão do presidente não é uma complicação incomum, não é uma complicação rara. Isso é uma complicação bastante frequente. Ela pode ocorrer precocemente depois de uma operação, pode ocorrer a médio prazo, como seria o caso dele, pode ocorrer até a longo prazo. Às vezes, anos e anos depois de uma cirurgia, a pessoa pode desenvolver esse tipo de complicação. Todos que são cirurgiões do aparelho digestivo estão muito acostumados a lidar com esse tipo de situação, que infelizmente não é rara. O que é bom é que 2/3, às vezes até 4/5 dessas situações de obstrução intestinal pós-operatória podem ser tratados de maneira conservadora. Isso apenas o tempo é que vai revelar se o tratamento conservador, apenas com antibiótico, com soro na veia, com reidratação, com medicamentos antiespasmódicos para as cólicas intestinais, se o presidente vai acabar melhorando. Mas essa resposta também não é rápida. Suponha que ele melhore, daqui a alguns dias, 1 ou 2 dias, daí vão tirar a sonda nasogástrica dele, vão esperar pelo menos 24 horas para ver se ele não distende o abdômen, se ele não vomita, e depois de 24 horas ou 48 horas que retira a sonda nasogástrica, você tenta realimentar a pessoa. Então, essa recuperação dele é um processo, nesse momento, lento e vagaroso. Muito bem, doutor. E essas complicações, né, que o presidente está sofrendo, então, agora podem ser sequelas da facada que ele tomou em 2018? Muito provavelmente, sim. Como eu disse, ele pode ter contraído, nesse momento, uma infecção que esteja causando tudo isso que o trouxe a São Paulo e o levou a internar. Mas o mais provável, sem sombra de dúvida, é que o quadro que ele está passando agora seja uma complicação tardia daquela operação que ele sofreu, das operações. Da primeira operação da facada, da segunda operação que ele fez uma semana depois da facada, da terceira operação que ele fez para o fechamento da colostomia e a quarta operação que ele fez, que foi o tratamento de um problema na bexiga. O que acontece? Todas essas operações foram realizadas na cavidade abdominal. Pelo fato de que o presidente chegou a realizar até 4 procedimentos abdominais, isso aumenta o risco de que hoje ele esteja com essas aderências, que as aderências estejam causando essa suboclusão intestinal pela qual ele está passando. Então, esse quadro atual provavelmente tem uma relação direta com o início, a facada que ele sofreu. Certo, doutor. E existe alguma relação entre o soluço e a obstrução intestinal? Sim, existe, é muito frequente. Quando uma pessoa já está num quadro de obstrução mais importante, principalmente quando já se passa um bom tempo, várias horas, 1 ou 2 ou 3 dias, a pessoa começa a ter soluço. Por quê? Porque ela não consegue fazer com que o líquido do estômago desça e caminhe distalmente em direção ao intestino delgado, em direção ao cólon. Além disso, a pessoa passa a ter um certo grau de distensão abdominal, a barriga fica estufada e essa distensão às vezes irrita o diafragma. A própria distensão, tanto do estômago quanto das alças do intestino, podem irritar o diafragma, irritando o diafragma pode desencadear soluço. Então, soluço é um sintoma frequente, bastante desagradável, que pode ocorrer em pessoas que tenham algum grau de suboclusão intestinal. Agora, como o presidente ontem, eu soube que ele já passou uma sonda nasogástrica, que é, na verdade, um tubo plástico que é introduzido no nariz e vai até o estômago da pessoa. A sonda, a permanência dela é desagradável, é chato, mas ela é muito necessária. Quando a pessoa passa a sonda nasogástrica e você desobstrui totalmente o estômago, sequestrando todos os líquidos que estão dentro do estômago, a pessoa melhora bastante do soluço. Apesar de ser desagradável, a sonda nasogástrica traz uma sensação de alívio bastante grande. Muito bem, nós conversamos com o doutor Fábio Guilherme Campos, ele que é coloproctologista. Doutor, muito obrigada pela sua participação conosco e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Um abraço.